Bom dia, pessoal! Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu posso orar por você? Papai, nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome, porque só o Senhor é Deus. Visita cada lar nessa manhã, visita cada pessoa nessa manhã. Visita a nossa nação em nome de Jesus. Em todas as esferas, Pai. Que o teu Espírito entre nos hospitais, nas penitenciárias, que o teu doce Espírito entre dentro de cada casa, que o teu Espírito Santo entre nos blocos cirúrgicos, que ele vá, meu Deus, de encontro a cada irmão em condição de rua, que ele entre nas comunidades, que o teu Espírito tenha acesso a nós, que os nossos corações estejam abertos para receber esse Espírito maravilhoso, esse Espírito que é doce. Oh, Papai, em nome de Jesus, insista conosco, porque muitas vezes nós rejeitamos a vida, mas não entendemos isso. Arranca toda a confusão da nossa mente, arranca toda a dureza do nosso coração, nos quebranta, que o Senhor venha nos moer, que o Senhor venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu abençoo esse dia em nome de Jesus. Eu abençoo a nação brasileira. Eu abençoo os nossos líderes espirituais, os nossos líderes governamentais. Que o Senhor venha com a tua força, que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua glória. E eu também oro para que o Senhor venha com a tua justiça, mas peço para que todos nós estejamos, ó Deus, no centro da sua vontade. Porque quando o Senhor vem com a sua justiça, o Senhor experimenta a todos. O Senhor derrama e delibera essa justiça sobre todos. Então nós precisamos estar alinhados. Nós precisamos estar com os altares restaurados. Nós precisamos estar com os nossos muros sem nenhum buraco, sem nenhuma fenda. Porque quando o Senhor se levanta para deliberar a tua justiça, o teu juízo é sobre todos. Assim como o sol nasce para o justo e para o não justo, a tua justiça, Pai, ela é deliberada também para o justo e para o não justo. Que a terra receba essa docilidade do Espírito e que nós possamos devolver o controle de todas as coisas para o Senhor através dessa pessoa maravilhosa e doce que é o teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abra os nossos corações para te receber a cada manhã e que nós possamos ser inteiramente e imensamente gratos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor permite que aconteça nas nossas vidas, sejam coisas boas ou coisas ruins, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti e esperam no teu propósito. Muito obrigada por esse dia. Obrigada, Jesus, pela minha família. Obrigada pelas dificuldades, pelas adversidades. Obrigada pelo teu amor sem limite e sem fim. Obrigada, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Meus amores, que Deus abençoe vocês assim, ó, poderosamente, imensamente, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar rapidinho uma palavra com vocês. E está no livro de Jó, que é o livro ao qual estou fazendo a minha leitura anual. E esse ano eu estou fazendo uma leitura bem devagar, porque o Senhor tem me convidado em alguns capítulos, em alguns livros específicos, a parar e mensurar melhor e a digerir melhor. Então, a questão não é a velocidade com que se vai, o propósito é ir, ok? A gente tem que ser constante. E aí a palavra nos diz assim, no capítulo 24, a partir do versículo 14. De madrugada se levanta o homicida, mata ao pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero. Este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz. Versículo 17. Pois amanhã para todos eles é como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Sabe que o contexto do capítulo 24 do livro de Jó é contestando sobre um pensamento ou um sentimento do coração dele no que diz respeito aos perversos. Ele coloca a discorrer no capítulo 24 que muitas vezes parece que os perversos não são castigados.
E é interessante porque quando nós, principalmente nós que somos cristãos, que frequentamos uma igreja, nós temos um hábito ruim de pensar que essas pessoas perversas só estão fora da igreja. Que essas pessoas perversas são pessoas que não têm comunhão com Deus, que ainda não confessaram Jesus, que ainda não se batizaram, né? Que não têm ainda o conhecimento de que tem um ministério, porque todos nós temos um ministério, todos nós estamos aqui na Terra para cumprir um propósito designado pelo céu, designado por Deus. Então, muitas vezes a gente pensa que o perverso, ele está só fora da igreja. Ele é aquele que está ali à margem, que está à beira do caminho, que está marginalizado. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade, porque quando nós olhamos para Jesus, para o ministério poderoso de Cristo na Terra, o que nós vemos? Jesus, ele corrigindo justamente aqueles que foram designados para ensinar o povo no caminho. Nós vemos o Senhor Jesus corrigindo os fariseus, que eram os doutores da lei. Então é interessante que quando nós olhamos para toda a dimensão do Antigo Testamento, nós vamos ver principalmente ali nos profetas, sejam os menores ou os maiores, que o conserto que o Senhor deliberava ao coração do profeta para que ele deliberasse ao coração do povo, não era qualquer povo, era o povo de Deus. Então já era um povo que já tinha uma liturgia em Deus, que já conhecia a lei de Moisés, que já conhecia todo o vernáculo escriturístico que existia ali naquele tempo. Então nós vamos ver que a correção, ela sempre vai começar no meio do povo de Deus e, sobretudo, no meio daqueles que são designados para o ensino. Por quê? Muitas vezes nós falhamos e, ok, normal, porque nós somos seres humanos. O ruim é permanecer no erro. É permanecer na falha. Muitas vezes nós falhamos em quê? Nós queremos ofender as pessoas, nós queremos brigar com as pessoas, nós queremos fazer uma defesa apologética expondo o outro. E isso não, Jesus não fazia isso. Jesus, ele não ia atrás dos fariseus, ele não ia atrás dos saduceus para poder ficar batendo boca com eles. Não, eles iam atrás de Jesus para tentar pegar Jesus em alguma falha. Só que era impossível. Jesus é Deus, o Deus encarnado, né? O Todo-Poderoso. Então não tem como pegar Jesus na curva, cara. E é interessante que nós cometemos essa gafe. Quantas não são as vezes, eu particularmente não acompanho pelo fato de não gostar, mas quantas não são as vezes que chega para mim algum discípulo, alguma discípula, fazendo algum comentário de algo que viu na internet, de algum líder religioso metendo ferro assim numa outra pessoa que também é um líder, enfim. Isso não é legal, gente. Sabe por quê? A gente precisa entender que existe uma nuvem de testemunhos que nos cercam. E nesse momento a gente precisa ter cuidado, porque existem pessoas que de fato ainda não conhecem a Deus, que estão vendo essas coisas. E aí, como você acha que essa pessoa vai reagir dentro dela? Poxa, se esse pessoal aí que fala que Deus é amor, que Deus é a melhor escolha, eles se matam entre si, eles se ofendem dessa forma, vou ficar do jeito que eu tô aqui que tá melhor. E nós precisamos entender que existem pessoas que elas não confessaram Jesus, elas não se batizaram, elas não frequentam uma igreja, mas elas são pessoas politicamente corretas. São bons cidadãos, são pessoas que trabalham, pagam suas contas, cuidam da sua família, que muitas vezes não fala palavrão, que não rouba, que não tem fraude na vida delas. É só a gente olhar para o jovem rico, ok? Ah não, Xera, mas o jovem rico era crente, né? Ele cumpria a lei ali de Moisés, ok. Mas quando Deus pede, Jesus, através de Deus, pede para ele algo mais, ele não consegue, porque isso diz respeito à profundidade. Só que tem pessoas fora da igreja que elas cumprem muito mais os preceitos das escrituras do que a gente, que é da igreja. E muitas vezes não é porque ela lê a Bíblia, é porque é o caráter dela. Então, quando a gente analisa ali a lei de Moisés, a gente vai ver que os preceitos que Deus deu para Moisés deliberar sobre aquele povo era sobre caráter. Por quê? Porque aquele povo estava, eles nasceram ali
dentro de um regimento de idolatria, dentro de um regimento de feitiçaria e de um caráter que não agradava a Deus do povo egípcio. Então, quando Deus tira aquele povo do Egito, existia a necessidade do Senhor, então, agora introduzir a cultura do reino neles. E não é diferente conosco, né? Mesmo você que nasceu em uma família cristã, você precisa ter o seu encontro com Jesus. Você precisa ter a sua história com Jesus. E quem não nasceu num ambiente cristão, como foi o meu caso, aí que você tem que ter mesmo isso, uma porção dobrada disso, entende? Então, nós precisamos entender que os perversos não são só as pessoas que não têm intimidade com Deus, que não cumpriu ali uma liturgia, que não estão dentro de uma igreja, né? São, sim, também pessoas que estão aqui fora, mas também pessoas que estão dentro, ok? Que não tiveram o seu caráter transformado, que ainda não compreenderam que precisa ter as características do fruto do Espírito, porque é isso que Jesus quer. Dons espirituais não vai salvar ninguém. Unção é capacitação que Deus dá para a gente desempenhar algo, seja espiritual ou não, seja litúrgico ou não, entende? Agora, características do fruto do Espírito, nós precisamos ter o caráter de Jesus. Então eu quero convidar você nessa manhã para refletir sobre isso. Olha, será que eu também não sou um perverso? Será que eu também não sou uma fofoqueira, uma invejosa, uma linguaruda? Será que eu também não estou matando, às vezes não com um revólver, mas com a minha língua que é grande? Nós somos perversos quando nós temos pensamentos ilícitos a despeito de alguém. Então nós precisamos vigiar. Porque muitas vezes a gente pega essa Bíblia e nós nos escondemos atrás dela. Muitas vezes nós nos escondemos atrás do púlpito da nossa igreja. Muitas vezes nós escondemos atrás ali da nossa nomenclatura, do nosso crachá. Muitas vezes nos escondemos ali atrás da vida que os nossos pais têm com Deus. Então, nessa manhã, o convite do Espírito é esse. A minha oração por você é essa. Se avalie, né? Jó aqui, como o próprio Deus deu testemunho dele, era um homem justo. Um homem que buscava fazer tudo correto. E eu entendo o pensamento de Jó, porque ele estava olhando para aquela situação ruim que estava acontecendo com ele. Então ele começa a questionar, poxa, será que os perversos eles não são castigados? Porque eu que estou tentando andar num caminho justo, olha o que está acontecendo comigo. Agora, poxa vida, será que os perversos não são castigados? Gente, a gente sabe que é. Porque a gente sabe que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. E nessa questão de Jó, Deus estava dando para ele uma oportunidade de conhecer uma face de Deus que ele ainda não conhecia. De conhecer a Deus genuinamente. De conhecer a Deus de uma forma incrivelmente. Então, de fato, nós precisamos analisar. Será que nós não estamos sendo perversos também, mesmo tendo um ministério, mesmo sendo ativo na obra, mesmo congregando, mesmo depois de ser batizado, mesmo depois de ter confessado Jesus? Será que nós também não estamos sendo perversos? Porque a perversidade, muitas vezes a gente só olha para aquilo que é escandaloso, que se alguém descobriu, nossa, só que o Senhor, ele sonda os mínimos detalhes. E nós, como igreja, nós não tropeçamos nas grandes pedras, mas tropeçamos nas pequenas. E essas pequenas pedras estão fazendo com que a igreja vire algo que não é o que Deus quer. E quando eu falo igreja, eu falo a instituição igreja e cada um de nós, tá? Então nós precisamos prestar atenção nisso, porque Jesus ele não entrava nessas brigas, né? Ele não fazia isso. Muito pelo contrário, os escribas, os fariseus e os saduceus que iam atrás de Jesus para levantar esse tipo de questionamento. Jesus não. Sabe como a gente faz para aniquilar um falso ensino? Não é brigando com a pessoa, não é defamando a pessoa que está ali ensinando algo falso. O que a gente faz para combater um falso ensino, uma conduta ruim, é nós ensinando a verdade. É nós nos esforçamos para ter uma conduta correta. É assim que se combate o mal. A palavra do Senhor nos diz que a gente não devolve o mal por mal, não. Quando o mal vem sobre nós, a gente devolve com o bem. Porque esse é Jesus. Essa é a palavra de Deus. Então, quando um bater na minha face, eu tenho que dar o outro lado. Essa é a palavra de Deus.
Esse foi o exemplo que Jesus deixou. Então, não perca seu tempo defamando pessoas, expondo o pecado das pessoas, falando que é doutrina de demônios e pondo o nome da pessoa. Não, faça o que Deus te mandou fazer. Faça aquilo que Deus te designou fazer com excelência. Por quê? Porque aonde a verdade chega, a mentira ela é desmascarada. Aonde a verdade chega, a mentira rui. Tudo aquilo que é escuro vai ser clareado. Eu não preciso ficar aqui falando o nome de A, B, C e D para falar que eu sou a Santa Rona, para falar que a minha igreja é a única que prega a verdade. Não, eu preciso fazer aquilo que Deus me mandou fazer com excelência. E orar por aqueles que estão errando. E orar também para que eu não venha errar igual. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Então, essa é a palavra e eu vou fazer mais uma oração. Pai, que o Senhor livre o nosso coração da arrogância, da soberba, da prepotência. Que nós possamos entender que nem todo aquele que te dirá Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas sobretudo aquele que faz a tua vontade. Então que o Senhor venha moldar o nosso caráter. Que o Senhor nos livre do fogo eterno. Mas na medida que nós venhamos a reconhecer que somos pó, que somos pecadores e falhos e que precisamos nos colocar nesse lugar de redenção. Precisamos nos colocar nesse lugar aonde o centro da sua vontade será tudo que nós temos, aonde nós vamos nos arrepender todos os dias. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor todos os dias, porque é esse relacionamento que vai mostrar para mim e para todos os meus irmãos aonde eu ainda falho, aonde eu preciso de conserto. Que o teu Espírito Santo encontre corações desejosos de serem restaurados. Ó Deus, aviva o Brasil, restaura os muros da nossa nação, restaura os altares da nossa nação. É o que eu te peço pelo poder do sangue de Jesus, porque eu creio que existe um tempo exato para que o Senhor cumpra todas as tuas promessas sobre a nossa nação. Mas nós precisamos estar prontos para receber. É impossível uma pessoa receber uma carta para dirigir sem ter se preparado antes para isso, sem ter cumprido todo o processo. E assim é as tuas promessas. Então nos desperta nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Ó, beijo, beijo, beijo. Excelente domingo para vocês. Eu amo vocês. Ó, beijo.